A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer aos professores e alunos da EBD subsídios da Palavra de Deus. Se você está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se nesse canal, deixe aí o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nós estamos falando nesse primeiro trimestre de 2018 a respeito da supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Esta é a pré-aula da lição de número 9, contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Antes de nós começarmos esta pré-aula, eu preciso falar para os irmãos que nós temos aula para adolescentes, jovens e juvenis com o professor Juninho. Eu deixo o link na descrição do vídeo. Também o blog Auxílio ao Aluno EBD do Jardiel está na descrição do nosso vídeo aí, para você acessar este blog e encontrar todos os subsídios que você precisa. Muito bem, esta já é a lição de número 9, o nosso texto áureo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É o que está em Hebreus 9 e 22. A verdade prática diz: a eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Hebreus capítulo 9. Olha, dentro de algum tempo aqui no nosso canal, eu vou iniciar um grupo fechado de um curso chamado Geração de Pregadores. O curso Geração de Pregadores será um grupo fechado no Facebook, no YouTube. Os vídeos estarão não público, mas serão somente para aqueles que quiserem se aprofundar na Palavra de Deus, pregadores da Palavra de Deus. Como será este curso, professor Márcio? Será um curso onde nós vamos estudar princípios básicos para os pregadores, exegese, homilética, hermenêutica, mas principalmente nós teremos aulas práticas, onde você vai aprender a montar aí o seu esboço. Então eu vou trazer aí os principais esboços que eu tenho de minha própria autoria e vou mostrar como nós chegamos a eles. Será um curso, olha, importantíssimo, imprescindível e que não existe igual. Eu não conheço um curso igual a este que nós vamos lançar no mês de abril. Eu vou deixar o e-mail na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo para saber mais a respeito do curso Geração de Pregadores. Vem aí logo no início do mês de abril. Muito bem, a lição de hoje ela visa fazer um comparativo do culto na antiga aliança com o culto na nova aliança. E o primeiro tópico da nossa lição, ele já fala a respeito dos elementos do culto na antiga aliança. Muito bem, no tabernáculo, que era o local de culto da antiga aliança, como já falamos em aulas anteriores, você tem no tabernáculo 7 peças principais. São elas o altar de holocausto, a pia de cobre, o castiçal ou candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, a arca da aliança e o propiciatório. Então estes são as 7 peças principais do tabernáculo de Moisés. E é muito importante você se aprofundar na tipologia destas peças. Eu não vou poder fazer isto nesta pré-aula. Eu vou trazer apenas alguns apontamentos do que significavam, ou melhor, da tipologia de cada uma destas peças do tabernáculo. Na maioria das vezes, elas apontam para Jesus Cristo, que é o centro de todas as coisas. Em primeiro lugar, entrando no pátio do tabernáculo,
você teria o altar de holocaustos. Altar de holocaustos significa lugar de abate. Ele era feito de madeira e revestido de cobre. O altar de holocaustos, ele representava a cruz de Cristo. O altar de holocausto representava também o sangue, porque era ali que era derramado o sangue dos animais e seria na cruz que Jesus derramaria o seu sangue. No altar de holocaustos, o fogo consumia a vítima. E na cruz, que é o antítipo do altar de holocaustos, Jesus Cristo, ele foi consumido por nós. Assim que você passava pelo altar de holocaustos, encontrava a pia de bronze. A pia de bronze, ela tinha uma cor avermelhada, lembrando o sangue. E nesta pia de bronze havia água, e era ali que os sacerdotes lavavam as mãos para fazer o sacrifício, para iniciar o trabalho cerimonial. A pia de bronze representava o sangue, a sua cor avermelhada representava o sangue de Jesus, e a água que estava na pia de bronze representa o batismo. Logo que você passa pelo altar de holocaustos, logo que você passa pela cruz, você precisa passar pelo batismo. Mas quando o sacerdote ele chegava na pia de bronze, a água naquela pia avermelhada formava um espelho. O espelho na água avermelhada revelava o homem a si mesmo. Quando o sacerdote vinha diante da pia de bronze, ele podia ver naquele espelho de água a sua face. Então, a pia de bronze ela revelava também o homem a si mesmo. Logo, entrando no lugar santo, encontrava-se também o castiçal ou candelabro, conforme a versão. A missão do castiçal era iluminar o lugar santo. Ele tinha 7 lâmpadas, onde eram alimentadas com azeite e iluminava todo o lugar santo. O castiçal ou candelabro fala do testemunho do povo de Deus. Se você olhar para Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, quando João tem a visão de Jesus Cristo andando no meio dos 7 castiçais, ali vai ter uma revelação que o candelabro ou o castiçal, cada um deles representavam uma das 7 igrejas da Ásia. Logo a seguir você tinha a mesa dos pães da proposição. Esta mesa, ela tipificava a comunhão com Deus, e o pão que estava sobre a mesa representava a pessoa bendita de Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 6, o próprio Jesus afirmou: "Eu sou o pão vivo que desci do céu". Então a mesa representa a comunhão, e os pães que estavam sobre a mesa da proposição representavam a pessoa bendita de Jesus. Logo a seguir tinha um altar de incenso, que representa a oração e a adoração. E alguém pode perguntar, mas o que é incenso? Esse altar de ouro, também chamado assim, era ali que era queimado o incenso. O que é incenso, professor Márcio? Especiarias aromáticas que eram moídas e queimadas. Então, quando elas eram moídas e queimadas, elas geravam ali uma fragrância muito agradável. A Arca da Aliança estava no lugar santíssimo. Então, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele cruzava o véu que separava o santo do lugar santíssimo. A Arca da Aliança tipifica a presença de Deus e a sua glória. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia e era toda revestida em ouro. A Arca da Aliança também apontava para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nos dias do templo de Herodes, havia todas as peças do tabernáculo estavam no templo de Herodes, menos a Arca da Aliança, que desde a invasão babilônica nunca mais se soube dela. Então, no templo de Herodes,
no belo templo de Herodes, não havia a Arca da Aliança, mas a pessoa bendita de Jesus Cristo passeava pelos átrios do templo. A pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o antítipo da Arca da Aliança. Sobre a Arca da Aliança havia uma tampa, e nela embutida estavam 2 querubins, como que se olhassem para dentro da arca. Esta tampa que cobria a arca era o propiciatório. Então, quando você ouvir a palavra propiciatório, refere-se à tampa da arca. No hebraico, significa esta palavra cobrir. Então, ali o sangue era aspergido sobre ela. Quando, no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote sacrificava lá fora no altar de holocausto, ele adentrava no lugar santíssimo com o sangue, tomava um hisopo, que era uma espécie de planta esponjosa, e aspergia várias vezes o sangue sobre a tampa da arca, que era chamada propiciatório. Então, esta primeira parte se refere ao nosso primeiro tópico ali, falando do culto e seus elementos na antiga aliança. Cada um tem uma tipologia maravilhosa. Eu aconselho que você se aprofunde na tipologia bíblica. Você, professor, pregador da palavra de Deus, você necessita se aprofundar mais na tipologia bíblica. No segundo momento, se referindo ao segundo tópico, eu falo a respeito do culto na nova aliança, que o culto na nova aliança é eficaz. Vamos falar desta eficácia. E a respeito desse assunto, nós teríamos muita coisa para falar, mas o nosso comentarista, ele elencou apenas 3 princípios falando a respeito da eficácia do culto da nova aliança. Primeiro, redenção eterna. Segundo, consciência limpa. Terceiro, herança eterna. Vamos ao primeiro, redenção eterna. Professor, eu não sei o que é redenção, então lá vai. Preço pago para comprar de volta um escravo ou cativo, tornando-o livre pelo pagamento de um resgate. Somente na nova aliança nós temos a redenção. Jamais na antiga aliança o culto poderia propiciar a alguém a redenção, porque era apenas um ato cerimonial, e o sangue cobria os pecados temporariamente. Então, na nova aliança, o culto que Jesus Cristo apresentou no tabernáculo celestial, ele propicia redenção eterna. A seguir, o nosso comentarista fala a respeito de consciência limpa. Na nova aliança, é impossível o culto ser apenas cerimonial, como era na antiga, porque ele é de dentro para fora. Na antiga aliança, não importava como a pessoa estava dentro. O que importava era fazer todo o ritual conforme a palavra de Deus preconizava. Na nova aliança, o culto é de dentro. Ele não está embasado em rituais, em cerimoniais, mas ele é de dentro. Então, por isso que é necessário ter uma consciência limpa, pura, conforme o apóstolo Paulo, também o apóstolo Pedro falam nas suas epístolas. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele fala a respeito disso. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 3, onde Paulo diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, Paulo falando aí a respeito da maneira como ele servia, com uma consciência pura, limpa, e isto é necessário no culto da nova aliança. Ele propiciou isso, a termos uma consciência limpa, porque todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós fazíamos que desagradava a Deus, Cristo cravou na cruz, e quando nós aceitamos o seu sacrifício, os nossos pecados, eles são levados sobre Cristo, então a nossa consciência está limpa. Em terceiro lugar, o culto da nova aliança, ele é eficaz devido à herança eterna que ele concede. Na antiga aliança, o culto ou serviço não trazia nenhuma herança,
somente os pecados eram cobertos, como acabei de falar, momentaneamente. Agora, após o culto de Cristo no tabernáculo celestial, nós fomos feitos filhos de Deus e herdeiros com Ele. Você pode ver o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 17, dizendo que nós agora não somos servos, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja que privilégio tremendo a nova aliança nos propiciou termos esta herança eterna, uma herança que jamais se acabará. No último tópico, o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele fala a respeito da singularidade do culto da nova aliança. Eu mudei um pouquinho aqui o meu comentário e falo a respeito da relação da adoração céus e terra. Assim como o tabernáculo terreno era apenas uma cópia do celestial, toda a adoração da igreja deve ser pautada na adoração celestial. O tabernáculo terreno, ele era uma cópia do tabernáculo celestial. Onde está escrito isso? Está escrito lá em Êxodo, quando Deus deu as diretrizes a Moisés. Deus disse: faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Também em Hebreus, capítulo 8, o capítulo anterior a este que nós estamos falando hoje, capítulo 8, versículo 5, diz que o tabernáculo terreno era uma cópia do tabernáculo celestial. Então a igreja, toda adoração, toda a sua adoração deve ser pautada na adoração celestial. Professor Márcio, como faço para saber a respeito da adoração celestial, adoração em volta do trono? Ora, se você olhar para o profeta Isaías, capítulo 6, Isaías vai contemplar o Senhor. Versículo 3 do capítulo 6, no alto e sublime trono o Senhor está, e ali ele vê os anjos, ele vai ver os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Eles tinham 6 asas, 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam e com 2 cobriam o rosto, falando da reverência neste culto ao redor do trono de Deus. Então ali em Isaías 6, ele contempla a adoração dos anjos, dos querubins, dos serafins ao redor do trono. Também o apóstolo João, lá em Apocalipse, no capítulo 4, e também no capítulo 5, capítulo 4, versículos 9 a 11, capítulo 5, versículos 8 a 14, nós vamos ver ali o apóstolo João arrebatado diante do trono, contemplando a verdadeira adoração. Veja só o que ele escreve. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glórias e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Esta é a palavra de Deus, demonstrando a adoração ao redor do trono de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 5 de Apocalipse, mais precisamente o versículo 8, você vai ver que João continua demonstrando o que ele estava vendo, tentando trazer para nós o que ele via ao redor do trono de Deus. Então é isso que eu aprendo. A igreja, ela precisa pautar a sua adoração, todo o culto da igreja,
na nova aliança deve ser uma cópia do culto do céu. Não é o céu que tem que copiar a terra. Não é nós fazemos aqui e o céu deve copiar lá. Não. É o contrário. O céu é a origem. Nós copiamos o céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: assim na terra como no céu. Foi assim que ele ensinou a orar. Na versão Almeida atualizada está escrito assim: assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. A terra faz a vontade dos céus e não o contrário. Para encerrar, para concluirmos, o último versículo da nossa leitura bíblica em classe é Hebreus 9:28, que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Queria falar um pouquinho a respeito desse aparecerá segunda vez. Ele virá novamente. Apesar de não se falar muito nisso, apesar de nossas mensagens ter mudado um pouco, ele aparecerá segunda vez. Da mesma forma como o povo aguardava que o sumo sacerdote, no dia da expiação, saísse dos santos, e quando ele aparecia, o povo sabia que o sacrifício em seu nome havia sido aceito por Deus. Assim, quando Cristo aparecer em sua segunda vinda, será a confirmação final que a obra da salvação foi consumada. Quando o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, entrava no Santíssimo, havia muita apreensão, porque se houvesse algum pecado, ele não sairia. Então, quando ele aparecia, o povo jubilava, sabendo que o sacrifício em nome do povo foi aceito diante de Deus, e eles foram expiados. Assim também nós aguardamos que o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que penetrou os céus, como o autor aos Hebreus diz, nós esperamos que ele apareça novamente, e quando isto acontecer, nós estaremos no estado da glorificação, a consumação da obra da salvação. Se este vídeo foi importante para você, nos ajude compartilhando, divulgue para o número máximo de pessoas que você puder. Não esqueça, vem aí no mês de abril o curso Geração de Pregadores. Se você ama as nossas aulas, nós teremos aí um curso fechado somente para alunos inscritos. Nós vamos divulgar já aí os meios, como você vai fazer, como será o curso. Será um curso para pregadores. Vai ser disponibilizado os principais esboços aqui do professor Márcio, professor e evangelista Márcio Mainardi, e nós estaremos estudando a palavra de Deus e a maneira como pregá-la. Estaremos estudando a respeito da homilética, da hermenêutica, fazendo exegese dos textos. Será um curso que não existe nada igual no Brasil. Você precisa ficar ligado logo no mês de abril, curso Geração de Pregadores. É o primeiro, eu creio, que deu uma série de cursos. Ore por esse projeto e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.